Bom dia, queridos. Pai de São Jesus, a todos, irmãos em Cristo, todo esse país, todo esse Brasilzão de Deus. Enfim, amados, é um dia feliz, um dia de bênção, um dia de vitória, pois estou vivo, né? Para glorificar o nome do Eterno e Soberano Deus. Amados, faz alguns dias que venho meditando em umas palavras, orando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia em relação à nação brasileira, todo o nosso país, os poderes que aí estão implantados e que nós, a nação, estamos gemendos devido à situação caótica que se encontra todo o nosso país, vivendo de forma muito ruim. Essa que é a verdade. Uma palavra de Deus para nós aqui, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Onde Deus ali aparece a Salomão, ele faz promessas. E as promessas são para o seu povo, que se seu povo permanecer na sua presença, conforme foi feita a aliança, então Deus sempre estará com este povo, livrando, abençoando, sempre será próspero na vida de nós, servos de Deus, a presença do Senhor Jesus. E em 2 Crônicas, só o versículo 14, que é para nós frisarmos então aquilo que Deus quer passar para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que promessa gloriosa, né? Então aí, meu irmão, aí está Deus dizendo que se o seu povo permanecer clamando, buscando a Ele, da parte de Deus sempre haverá livramento para nós. Pois bem, porque aqui então Deus consagrou o templo que Salomão levantou, a glória de Deus encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar, porque a presença de Deus encheu aquele lugar. E quem estava dentro também não podia sair. É assim que Deus quer o seu povo, na sua presença, cheios da presença dele, sempre mostrando dependência de Deus. E o meu convite é para que nós crentes que estamos orando já pela nossa nação, continuemos bastante fervor, clamando a Deus. Porque diz a Bíblia que quando Salomão terminou a oração, a glória de Deus desceu. Desceu fogo e desceu a presença de Deus, comprovando que Deus havia recebido tal sacrifício, tal adoração. Irmão, você que está com o título de crente, mas que não tem compromisso com o Senhor, volte depressa, volte a ter compromisso real, verdadeiro com Cristo, para que então não se perca, para que não se desvie da tua boca a lei do Senhor. Irmãos, eu ando muito preocupado, estava orando e Deus falando ao meu coração em relação à nossa nação. A nossa nação está sendo regida por homens satanistas, homens ímpios e maus, que estão sempre inventando, criando leis para oprimir a nação brasileira. E nós, crentes, é que temos a palavra da vida eterna, devemos continuarmos clamando. Muitos se voltaram para trás, voltaram para as práticas das idolatrias, homens e mulheres que Deus levantara, colocara no poder, para que o nome dele fosse destacado na terra através dessas pessoas. Mas essas pessoas o que fizeram? Pisaram na palavra de Deus, pisaram nos mandamentos do Senhor, já em concordância com satanistas, com homens malignos, que na verdade
só foram levantados para fazer o mal. E por que Deus permitiu esses homens, essas mulheres, que são satanistas, que são aborrecedores de Deus? Irmão, eu acredito que é exatamente porque nós cristãos, muitos de nós, já não temos mais a presença do Todo-Poderoso em nossa vida. O templo, que é o nosso corpo, já não está cheio da glória e da presença de Deus. Porque estamos em concordância com o erro, estamos de mão dada com demônios. Então Deus, meu irmão, Deus não se engana. Deus, ele traz vingança. Deus, ele faz com que a sua palavra, a veracidade da sua palavra permaneça como ela é. Deus é imutável, Deus é justo e exige daqueles que dizem ser seus servos que sejam justos e fiéis. Temos que levantar. Está orando, irmão? Continuemos orando. Você que não está orando, se levante, vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos converter, vamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Não é brincadeira. Deus é Deus e virá buscar a sua igreja. E o Brasil só vai mudar, só vai sair do fundo do poço quando verdadeiramente a nação eleita de Deus se levantar, clamar, assumir o posto em que o Senhor colocou-nos. Irmãos, despertemo-nos, a hora é chegada, o momento é propício, o Brasil está no fundo do poço. Estou orando a Deus para que levante homens honestos, mulheres honestas, sinceros e fiéis, porque os que estão aí no poder são satanistas, são homens malignos, não digo todos, os principais são satanistas. São malignos, que têm destruído a nossa nação, têm destruído as nossas escolas, têm destruído os bons costumes, têm destruído o nosso tesouro, a nossa riqueza, e têm roubado a nação. Vamos ficar parados e braços cruzados? Muitos líderes religiosos que podiam entrar em defesa da nossa fé, já estão de mãos dadas com satanistas, com homens malignos. O diabo não é bom. E os filhos dele serão bons? De maneira nenhuma. Então nós temos que nos levantarmos, assumir a nossa posição em Cristo, para que o Senhor se apiede de nós, para que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia. O Brasil está no fundo do poço. O Brasil está atolado na lama. E só vai mudar quando nós, a nação eleita, nos levantarmos. Nós, brasileiros, somos um povo pacífico, passivo. Irmão, a razão dessa ira contra o nosso país é a idolatria. Misericórdia, irmão. Olha a nossa volta como está isso. Muitos de nós apostatamos da fé, voltamos atrás. Isso causa ira no Todo-Poderoso. Irmão, muitos de nós voltamos, deixamos de crer. Estamos pisando na fé, pisando na palavra, pisando no Evangelho, oprimindo o pobre necessitado. Misericórdia, os pastores que agora se intitulam grandes apenas para comer a lã, a gordura da ovelha, meu irmão, e não estão preocupados com os pequenos, não estão preocupados com a nação brasileira. Quando Deus levantava um homem em Israel, esse homem era incumbido de trazer toda a bonança, a riqueza, estabelecer a ordem em Israel. E assim sucedia, o povo fazia aliança, clamavam a Deus de todo o coração, com o coração inteiro, e Deus os ouvia, mudava a história deles. E não é diferente agora. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que exige daqueles que o adoram santidade, santificação, pureza, sem ter duplo sentido, sem estar cocheando em dois pensamentos. Deus exige isso do seu povo.
Você, irmão, que outra hora buscava, clamava, adorava, invocava o nome do Senhor, voltou atrás agora, está de mão dada com o erro, compartilhando das coisas de Satanás, comendo à mesa dos sacrifícios a ídolos. Volte para Cristo. Nosso Brasil está vivendo esse momento. Mas sabe qual é o problema? O maior problema é que nós, brasileiros, por que falo nós? Porque sou brasileiro. Nós, brasileiros, somos corruptos e nos corrompemos. Vendemos muitas vezes a nossa honra, a nossa moral. Vendemos a nossa moral por qualquer coisa. Nós entregamos a nossa vida na mão dos homens maus que só querem usufruir, querem destruir, criando leis diabólicas que são contrárias às leis de Deus, leis para destruir a família, leis para destruir os bons costumes, leis para pisotear os pobres, leis para massacrar os humildes. O Brasil está vivendo esse período e a culpa é nossa, é nós brasileiros que somos passivos, que vendemos a nossa honra, que somos corrompidos por qualquer coisa, nos corrompemos, ficamos sem honra, sem moral perante a sociedade. Temos que nos levantarmos. Isto é muito sério, estou lhe falando. Isto é muito sério. Então temos que voltar para o nosso Deus, porque aí então mudará a história do nosso país. Deus colocará alguém que verdadeiramente represente a nação brasileira, o povo brasileiro. Deus levantará um homem honesto, uma mulher honesta, um homem sincero, uma mulher sincera, e colocará para reger a nossa nação, para administrar as nossas riquezas, porque os que aí estão, a maioria deles, estão preocupados com seu próprio ventre, com seu próprio nariz, pisando em nós brasileiros. E digo que a culpa, talvez a maior culpa seja de nós crentes, cristãos, que estamos dormindo, estamos alienados com o mundo, e Deus não quer isso de nós. Deus não quer que fiquemos alienados com o mundo. Deus quer que nós estejamos livres na presença dEle para o buscar, para o adorar. Deus quer que nós santifiquemos a nossa vida para Ele. Igreja do Senhor, desperta, acorda. Meus familiares, meus descendentes, minha geração, nação brasileira, nos despertemos, levantemos. Cristo está voltando. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele castiga a todos quanto ama. E muitas vezes Deus permite essa pressão toda contra nós, nação brasileira, nação eleita de Deus, com a finalidade de nós nos levantarmos a nossa cabeça, lembrarmos a aliança que fizemos com o Senhor. Então voltarmos para a posição. Que posição? Posição de cristão, de santo, de fiel, de sincero, de honesto, de pureza na presença do Senhor. Então clamaremos e Ele nos ouvirá. Você viu o que eu li aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o que diz essa palavra maravilhosa, se humilhar, está faltando a humildade em nós. Muitos de nós já se acham grandes demais para ser humilde. É mais fácil pisar no próximo. E orar. Parou de orar. Quem está orando, glória a Deus, continuemos orando. Mas quem não está orando, volte depressa. E buscar a minha face. Ninguém, a maioria não está preocupada em buscar a face do Senhor. Estão preocupados agora em buscar os benefícios para si próprios, pisando a todo custo a todos, não importa a quem está matando, a quem está ferindo, a quem está pisoteando, para buscar os seus próprios meios. Irmãos, não é assim que Deus nos quer. Aleluia! E se converter dos seus maus caminhos. Tem que voltar, meu irmão. Tem que se converter.
aborrecer o mal, amar o bem, amar o próximo, amar a Deus acima de tudo e viver uma vida quieta e piedosa na presença do Senhor. Então eu ouvirei dos céus. Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor diz: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que Deus sare essa nação, para que Deus sare essa terra, é necessário nós cristãos, crentes em Cristo, continuarmos orando, assumir a nossa posição em Cristo, para que então o Senhor tenha misericórdia e piedade dessa nação. A nação está, irmão, andando desgovernada, seguindo a lobos destruidores. A Bíblia diz que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. E quem segue esse tipo de pessoa será destruído, porque ele só veio para destruir. O diabo não é bom, como já disse, e os que o servem também não são bons. Eu estou orando a Deus, irmão, para que Deus tire desses satanistas o trono, para que Deus arranque das mãos deles o trono que eles lá estão sentados, criando leis diabólicas, leis satânicas, para destruir as famílias, para destruir os bons costumes, para oprimir a nossa nação. Estou orando a Deus, e Deus é poderoso, mas é preciso que haja da nossa parte uma intervenção, uma sinceridade. É preciso que nós nos levantemos como os filhos de Deus que somos e assumamos a nossa posição em Cristo de servos, tementes a Ele, obedientes a eles, e buscar a face do Senhor e se converter a cada dia, irmão. Em Lucas 9:23 está escrito o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me a cada dia. Brasil, nação eleita de Deus, povo escolhido, sacerdócio real de Deus, continuemos clamando. Não abriremos mão de servir e adorar o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você se levante, irmão. Igreja, estejamos com as nossas lamparinas acesas, azeite suficiente, porque a trombeta vai soar. Jesus vem buscar a sua igreja. O Brasil está passando esse momento de caos, está no fundo do poço, e só quem vai tirar é Deus. E nós temos que clamá-lo, temos que voltar a sermos honestos, não vender a nossa honra, a nossa moral, não sermos corruptos, sermos honestos. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuemos clamando e adorando a esse Deus Todo-Poderoso, para que a glória dele encha esse templo, para que a glória dele, a presença dele esteja na tua vida todos os dias. Então o sol da justiça brilhará sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Que Deus te abençoe e te guarde, a você e a tua família. Una-se com a sua família, louve a Deus, clame ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Que Deus te guarde nesse dia. Fica na paz do Senhor Jesus.